esse intuito que nós escrevemos o livro Cultivo das Emoções. Não precisa, obviamente, comprar o livro para fazer parte deste curso, mas podendo ler, podendo ter, será melhor, porque a gente não vai trabalhá-lo inteiro. Lá na biblioteca tem alguns. Na recepção sempre nós vamos trazendo os livros aos poucos, porque é pesado. Hoje trouxemos mais 50, já tínhamos 40 aí, a gente vai trazendo aos poucos, caso vocês precisem. Pode mandar por e-mail, daí que a gente vai trazendo. Não é imprescindível, mas hoje, depois de muito do que eu já ouvi a respeito do livro, do que as pessoas foram achando, eu tenho essa segurança de dizer que se vocês conseguirem absorver aquilo ali, vocês vão encontrar esses caminhos, alguns caminhos para o aspecto da transformação moral. Este estudo das emoções, eu acho respeitoso da minha parte falar de como isso começou, porque tudo isso, o meu estudo sobre as emoções começou com o trabalho do Jason de Camargo. Quando lançou o livro Educação dos Sentimentos, ele era presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E ele trazia justamente essa inquietação, mas é engenheiro químico de formação profissional. E trazia essa inquietação de como trabalhar os aspectos morais, de não nos perdermos na intelectualidade. E ele escreveu um livro no tempo em que a série psicológica não estava consolidada como hoje está. Mas o primeiro estudo de emoções que nós fizemos foi estudando o livro Educação dos Sentimentos. Conhecemos lá em Santa Catarina, quando estávamos num percurso de palestras. Nos deram o livro, porque sempre tivemos interesse pela psicologia. E aí começamos a estudar e fizemos o estudo do livro Educação dos Sentimentos lá na nossa casa espírita. Só que com isso, estudando Joana de Ângeles, eu fui percebendo que o material que ela oferecia a respeito das emoções permitia tomar um caminho diferente do caminho que o Jason tomou. Porque, embora falando de sentimentos, ainda é um livro bastante intelectualizado. Porque escrito por um engenheiro, imagino que seja simples nesse sentido. É um caminho do racional, do lógico. E aí nós fizemos, num segundo ano, o estudo Educação dos Sentimentos, usando referências de Joana de Ângeles. E depois disso, aí nós nos dedicamos inteiramente ao estudo de Joana de Ângeles. Ainda não tinha sido publicado todos os livros, mas começamos a fazer então um estudo de emoções e sentimentos, todo pautado em Joana de Ângeles. E a edição formal que nós fizemos foi lá no Fé, Amor e Caridade. E depois que nós fizemos no Fé, Amor e Caridade, isso já há muitos anos o pessoal do Capa tinha dito: mas se você está fazendo uma casa espírita, venha fazer aqui na nossa. E aí surgiu outro convite de outra casa espírita e outro convite de outra casa espírita. Eu falei: meu Deus do céu, não vai dar certo isso. E lá, aquele tempo atrás, eu falei: eu preciso escrever um livro, então, que permita às pessoas nas casas espíritas interessadas no tema fazerem um estudo sem que eu esteja presente. E aí nós começamos a escrever, já há bastante tempo atrás. Fizemos mais outras edições do curso de Emoções e Sentimentos, até que chegamos nesse que ficou como o final, Cultivo das Emoções, que daí já é completamente diferente do livro do Jason, muito diferente dos cursos que eu fiz inicialmente, e acho que realmente ficou um trabalho legal, sabe? Não vou fingir de humilde, porque eu não sou humilde, mas acho que ficou um trabalho muito bom. E então essa é a introdução que eu queria contextualizar vocês do meu percurso em relação a isso, olhando para a doutrina espírita, entendendo que isso aqui não é um grupo de psicologia, que isso aqui não é psicoterapia de grupo, que isso aqui é estudo da doutrina espírita. Nós podemos fazer um estudo da doutrina espírita pelo viés da física quântica, podemos fazer um estudo da doutrina espírita pelo viés filosófico, antropológico, sociológico. Então, este é um grupo de estudo da doutrina espírita pelo viés psicológico. Isso fica claro para vocês? Precisa ficar. Não é um grupo de psicologia. Eu trouxe aqui um videozinho de emoções básicas para vocês, que eu acho bem legalzinho.
beautiful. Tá bom, tá bom. Gostaram? Dá trabalho de fazer um videozinho desse? Gostaram? Estas são as emoções que nós vamos trabalhar: medo, tristeza, raiva e alegria. E na tristeza nós vamos fazer um desdobramento específico de um encontro só sobre depressão, devido à grande questão da depressão nos nossos dias, resvalando para o suicídio. Mais de 60% das pessoas que cometem suicídio estavam em processos depressivos. Então nós vamos trabalhar daí um encontro específico sobre depressão, porque é um tema necessário. Devido ao tempo, a gente não vai conseguir fazer tudo o que eu pretendia, mas acho muito importante trazer algumas passagens da vida de Jesus em relação às emoções. A bateria está acabando, quer dizer que ele não está ligado. Bom, mas eu vou tentar. Eu não vou passar as estações do ano, porque daí eu vou trazer então em cada uma, quando a gente fizer a introdução, eu trago cada uma delas. E aí nós só vamos para as passagens da vida de Jesus. Jesus se amedrontou. Sim ou não? Vamos dividir então, o pessoal do sim fica para cá, o pessoal do não fica para lá. Vocês, na verdade, são tudo especulação, né? A resposta que vocês tinham que dizer é não sei, porque não tem nada dizendo, mas espírita gosta de responder sem saber, né? Não sei é a resposta certa. Dizer se Jesus se amedrontou ou não é uma especulação. Porque de fato a gente não tem relatos dizendo Jesus se amedrontou nesta situação ou naquela, como temos de maneira clara em outras emoções. Mas fato é que ele não se deixou vencer pelo medo de falhar, pelo medo de errar, pelo medo de não ser amado. O que as pessoas da Terra vão pensar não me compreendendo? Então, se ele viveu em algum momento a experiência do medo, se ele sentiu medo, a única coisa que nós temos certeza é que se sentiu, ele enfrentou. Depois nós vamos fazer uma divisão dos medos ligados à sobrevivência do ser e dos medos ligados à sobrevivência do ego. E vocês vão entender melhor o grande compromisso que a gente tem em frente aos medos ligados à sobrevivência do ego. O que as pessoas vão pensar se eu falar, se eu disser que amo, se eu for pedir perdão, se eu me expor lá na frente. Nenhum de nós está correndo risco de vida, mas reagimos fisiologicamente como se estivéssemos à beira da morte, para dizer a um amigo que ama, que é importante, que gosta, que sente falta. Então, se Jesus se amedrontou neste sentido egóico, nós não temos como afirmar. Mas se aconteceu, certamente ele superou. Em relação à raiva, Jesus se irou? Não sei. Esse daí não é não sei. Aí esse vocês têm que dizer sim, se irou. E eu fiz essa palestra sobre a educação com Cristo lá em Goiânia,
E teve uma mulher que depois me escreveu assim: é um absurdo você falar de Jesus Cristo dessa forma, porque ele não era um homem como nós. Eu disse, pois bem, mas não sou eu que estou falando. Daí você vai questionar o Evangelho, Joana de Anjos, esse pessoal aí que está falando. Não sou eu que estou dizendo que ele se irou. E aí eu fiz questão de trazer o texto. Agitou-se em espírito. E segundo Haroldo Dutra Dias, quer dizer irritar-se, enfurecer-se, falar em tom severo, censurar. Em outro momento diz, olhando em derredor deles com ira. Este momento, eu me recordo que quando falava da cura do homem com a mão torta, paralisada, e diziam que não podia curar no dia de sábado, ele olha em derredor com ira e cura. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam. A maior e mais conhecida cena de ira. E se eu não me engano, o agitou-se em espírito e perturbou-se é quando fala na ressurreição de Lázaro, quando Maria, a irmã de Marta, olha como era abusada essa mulher, né? Levou duas invertidas de Jesus. E nessa primeira ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ele te perturba nesse sentido de se irar e depois faz com que ele volte à vida pelo estado de catalepsia. Então Jesus se irou em muitos momentos, mas Joana de Ângeles diz que ele viveu uma ira santa, ou seja, uma ira despida de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança. Não é um fazer irado para se vingar, como o meu filho que me respondeu, eu vou lá e bato nele. Era uma ira no sentido de uma atitude enérgica para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse. E aí ele constrangia quando precisava constranger, era extremamente forte e impositivo, mas não porque ele não admitia que fizessem isso com ele, mas para fazer com que as coisas acontecessem conforme as leis de Deus. E tem uma passagem lindíssima de Paulo na carta aos Efésios, que ele diz, irai-vos e não pequeis. A gente vai trabalhar com mais calma essa questão, todas as emoções, né? Mas isso já estou falando para vocês ficarem pensando, irai-vos. Nós temos o direito de nos irarmos, mas não de pecar. Então eu posso me irar e controlar esta ira para não pecar. Este deve ser o nosso objetivo. E olha que interessante, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não alimente, não fique ressentindo, não fique pensando e repensando, porque senão, mesmo não tendo exposto esta ira desta forma, mesmo não tendo pecado, se eu ficar alimentando, ela vai se tornar em mágoa e ressentimento. Então vocês vejam a preciosidade, o tratado de psicologia que nós temos dentro do Evangelho. E a tristeza? Jesus entristeceu? Sim. Olha que profunda essa frase de Joana de Ângeles. A tristeza era-lhe familiar, embora ele houvesse trazido as boas novas de alegrias para a humanidade. E o momento de maior tristeza de Jesus, se vocês não leram, releiam o instante da Santa Ceia até a crucificação. É de uma vivência emocional muito forte. Quando fazem a humilhação, lhe cospem na cara, lhe agridem, as reações que Jesus tem, a forma como ele se porta. O momento do horto, ou como se chama no Getsemane, quando ele estava se preparando para a crucificação, o Evangelho de Mateus diz, e tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se, e então lhes disse, minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Viveu em profundidade a tristeza, mas não se desesperou, porque naqueles momentos ele dizia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E esse é o maior tratado para lidarmos com os processos de tristeza patológica ou de depressão. Conseguirmos compreender nas dores e experiências da vida os propósitos de Deus.
e se alegrou. Existe uma carta que é questionada por alguns autores, a carta do senador Públio Lentulus, destinada ao imperador. E nessa carta ele diz: nunca se viu sorrir, porém muitas vezes o viram chorar. E nesta mesma carta, no início, ele declara: é alegre com gravidade. Não me pergunte o que é alegre com gravidade, que eu não sei o que ele quis dizer. Mas é o único trechinho que a gente tem falando da alegria de Jesus. Alegre com gravidade. Então vocês vejam que interessante, porque Jesus viveu estas emoções e lá há mais de 2000 anos atrás nós temos já o direcionamento e o caminho para lidarmos. Tudo o mais que nós escrevemos nesse livro é para tentar explicar o que Jesus fez com as suas próprias emoções. É para tentar clarificar, para colocar em outras palavras, para exemplificar de outras formas. Mas o grande direcionamento do equilíbrio das nossas vidas é Jesus. E ontem à noite eu estava lendo uma mensagem, o capítulo 2 de Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Se eu não me engano, o capítulo 2 é o reino. E ela falando do reino de Deus. E neste capítulo ela estava dizendo que Jesus veio, que as pessoas se empolgam, que elas querem se entregar, mas, e sempre tem um mas, ser cristão não comporta um mas. Eu acredito em Jesus e quero entregar a minha vida a Ele, mas hoje não vai dar. Eu acredito em Jesus, mas nesta circunstância não. Eu quero ser um verdadeiro cristão, mas na hora que eu estou com raiva, na hora que eu vivo a minha dor e a minha tristeza, então seja verdadeiro com você. Você não é um cristão. Porque ser cristão não comporta nenhum mas. Nem mas ele não era desse tempo, nem mas ele não estava na nossa pele, nem mas nada. O nosso curso inteiro se pauta na proposta de Jesus. E o mas é tentativa de escapismo, para não imolar o ego adoecido, autoritário, arrogante, que não quer ceder. E neste estado nós vamos adoecendo. Ao longo destes 9 encontros, a nossa proposta não é uma proposta puramente psicológica, mas principalmente cristã. E a psicologia vai tentar traduzir o que Jesus já nos ofereceu, sem nenhum mas. E vocês vão precisar lembrar disso. Porque na hora que tocar na sua emoção mais profunda, você vai querer falar de um mas. Você vai dizer: mas esse não dá. Até aqui dá, mas... E aí você não vai aproveitar o melhor que o curso pode te oferecer, que é quando você pensar em colocar um mas. A proposta de Jesus não é para média, é para corajosos, para almas que estão dispostas a se realizar não no mundo, mas se realizar enquanto espíritos. Vem nos falar de uma transcendência, e o equilíbrio das nossas emoções, ele não é possível olhando apenas para o mundo material. Nós só conseguimos encontrar o equilíbrio das nossas emoções transcendendo, como Jesus nos ofereceu. E neste sentido, o que muito vai nos ajudar é a questão do autodescobrimento. Joana de Ângeles diz: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Porque o que me faz ficar com raiva, sentir estas raivas e a forma como eu vou lidar com a minha raiva é muito particular. Eu não vou citar os meus exemplos de como vocês lidam com as suas raivas. Eu vou mostrar estes caminhos que a psicologia e o espiritismo nos oferecem, mas é particular. Cada um precisa ter a coragem de olhar para dentro de si. Por isso o nosso próximo encontro é sobre autodescobrimento. Só que eu trouxe essa frase porque ela diz o grande desafio. Vocês sabem o que quer dizer desafio? Quer dizer algo que é dificilmente alcançado. Quer dizer algo que não é para qualquer um. Eu não vou desafiar a Heloísa a tocar aqui no ventilador. Isso não é um desafio, porque ela vai conseguir. Eu vou desafiá-la a tocar lá no teto,
porque dificilmente ela vai conseguir. Então, quando Joana de Ângeles diz que é um desafio, é o grande desafio, ela também está nos dizendo, não é para qualquer um. É apenas para os corajosos, para os dispostos, para aqueles capazes de superar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, as suas próprias questões, e fazer com que a lei se estabeleça dentro de nós, antes que ela se estabeleça no mundo. E aí existe uma frase de Fernando Pessoa que eu trouxe para vocês porque para mim é um verdadeiro convite ao trabalho do autodescobrimento e das emoções. Ele diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Eu me sinto honrado de poder ter um público tão grande para que juntos nós tentemos fazer essa travessia. Não sermos as mesmas pessoas, não reagirmos das mesmas formas, não continuarmos a fazer as mesmas coisas que vão nos levar sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E aí, para terminar, eu queria trazer uma música cantada pela Flávia Venceslau, que se diz Eu Te Desejo Vida, e que de alguma maneira fala muito das emoções e do meu desejo para cada um de vocês. Colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo
o nosso curso seja um cultivo à vida. Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe o nosso propósito.